Agora não está momentaneamente na sala, mas um abraço forte, lá está lá ao fundo, bom amigo, caro Presidente do Partido e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, caro Presidente da Federação do Partido Socialista de Vila Real, meu caro amigo Francisco Rocha, caro Presidente do Grupo Parlamentar no Parlamento Europeu, caro colega de Governo, caros colegas de mesa em geral, Presidentes de Câmara, caros deputados e amigos, a todos um cumprimento inicial. Agradeço muito o convite que me foi endereçado para participar neste painel sobre a valorização do território e as políticas para o interior e para as cidades, temas da maior importância na construção de uma política também ela diferente, também em matéria de valorização do território. Quero sublinhar a importância de podermos pensar o futuro com uma verdadeira capacidade de escolha. É o que aqui estamos a fazer. E é para isso que serve a política. A política existe porque é possível fazer escolhas. Existe sempre alternativas. E é esse o nosso papel enquanto agentes políticos, fazer as escolhas que contribuam para construir o país que verdadeiramente queremos. E neste tempo, em que foi de alguma maneira questionada a possibilidade de se fazerem verdadeiras escolhas, o último Orçamento de Estado que apresentámos, aquele que estamos agora a debater, aquele que no fundo motiva uma grande parte da reflexão nestas jornadas, é um bom exemplo de que quando lutamos, quando acreditamos, é realmente possível fazer diferente. Foi possível, mesmo num quadro europeu muito complexo, apresentar um orçamento que cumpre os nossos compromissos com os portugueses, os nossos compromissos políticos no quadro do acordo que permitiu a formação deste governo, um orçamento que cumpre, portanto, com uma alteração de política que muitos julgavam que não era possível e que estão, aliás, de alguma maneira, até irados por ter sido possível essa alteração de política e tudo estão a fazer para poder colocar em causa. Não queremos, efetivamente, o país dos últimos 4 anos. O país em que não havia alternativa, em que a alternativa era apenas o empobrecimento e a competitividade baseada nos baixos salários. Queremos um país baseado na qualificação, na inovação e na valorização dos recursos endógenos, um país com empresas e territórios competitivos que concorram nos mercados internacionais pela qualidade e inovação e não pelo fator preço apenas. Setores fortes que valorizem os nossos produtos, atividades de elevado valor acrescentado. E um Estado e uma economia e uma sociedade que assegure a coesão social, que assegure a proteção social dos mais desfavorecidos. E o Orçamento de Estado de 2016 é realmente uma peça fundamental desse puzzle que queremos construir. Um orçamento rigoroso que promove o crescimento económico, a recuperação do rendimento das famílias, a criação de emprego, a simplificação administrativa, mas também a sustentabilidade das contas públicas. Um orçamento que promove o desenvolvimento do território. E os territórios do interior, em particular, merecerão particular atenção pelo Governo que agora está em funções e, em particular, pela unidade de missão de valorização do interior, que estou seguro que de seguida o Eduardo Cabrita apresentará e discutirá mais em detalhe. Como tem dito António Costa, o interior não é apenas a parte do território mais distante do mar. O interior é também o local mais próximo desse grande mercado que é a Espanha e é assim que tem que ser valorizado e estrategicamente considerado. É a nossa fronteira de proximidade territorial com a Europa. Temos muito bons exemplos em Portugal que reforçam a confiança de que é possível construir regiões dinâmicas e competitivas, mesmo no interior do país. E em particular com o papel das cidades. Em particular com o papel das cidades médias do interior, que devidamente interligadas e como polos nucleadores das zonas mais rurais, têm podido ter um papel de destaque nesses exemplos. A capacidade de captar indústrias e serviços para essas cidades tem sido notável, em particular quando esse papel dos territórios é articulado com os polos de conhecimento, com as universidades, com os politécnicos, que estão também localizados no interior. Esses processos de desenvolvimento, em qualquer caso, são bastante complexos e exigentes, porque há um conjunto de fatores que, efetivamente, são desvantagens competitivas, em alguns casos, para os territórios do interior. Sem prejuízo da coordenação de políticas e de reflexão sobre as políticas públicas para o interior a desenvolver na unidade de missão para a valorização do interior, deixem-me destacar 5 elementos que me parecem fundamentais relativamente ao desenvolvimento equilibrado do nosso território. A criação de condições macroeconómicas que permitam às empresas encontrar condições para investir e para criar emprego em todo o território.
O desenvolvimento de um conjunto de projetos estruturantes que eliminem barreiras e obstáculos ao desenvolvimento. A dinamização das economias locais, das instituições locais e das próprias comunidades, ao fim e ao cabo, dos cidadãos. 5 elementos, portanto, fundamentais. Relativamente à criação de condições macroeconómicas, o Orçamento de 2016 produz uma mudança substancial relativamente a um caminho que considerávamos errado e que foi possível arrepiar. Como se comprova pelo orçamento apresentado, que mereceu uma apreciação concordante da Comissão Europeia, a austeridade e o empobrecimento não era o único caminho possível. A nossa escolha foi melhorar as condições de vida das famílias, criar condições macroeconómicas gerando procura, que por sua vez é o fator mais crítico para a recuperação do investimento em Portugal, é o que nos têm dito os investidores. São conhecidas as medidas a nível dos impostos, salário mínimo, pensões, medidas de apoio social, salários da função pública, uma recuperação do rendimento das famílias, com um conjunto de alterações importantes que, sobretudo, representam uma escolha diferente em ordem ao crescimento económico. Mas no que respeita ao desenvolvimento de projetos estruturantes, há um conjunto de projetos na esfera do Ministério que agora tutelo que gostava de referenciar. Desde logo, gostava de começar por falar da questão inevitável nestes territórios da mobilidade. A existência de soluções de mobilidade adequadas é um aspecto absolutamente central para a capacidade dos territórios atraírem investimento e para que as empresas que aí existem possam escoar mercadorias e aliás, manter-se fixadas nesses territórios e, portanto, a partir daí criarem emprego e também coesão. As opções neste Governo têm sido claras, mais do que voltar a fazer mais uns PowerPoints. E como aqui já foi dito, alguém dizia há pouco que o papel aguenta tudo, eu diria o PowerPoint aguenta tudo e aguentou muita coisa nos últimos 4 anos. Foram feitas imensas promessas, por exemplo, relativamente à área das infraestruturas, em particular da área das infraestruturas ferroviárias. Nenhuma delas saiu verdadeiramente do papel. A nossa opção foi diferente. Em vez de refazermos outra vez os PowerPoints, escolhemos executar em particular o PETI, que aliás tem um conjunto, que é um plano estratégico de transportes e infraestruturas, tem um conjunto de opções que no essencial vinham do nosso tempo anterior de governação, opções estratégicas em particular centradas na ferrovia de mercadorias. A execução desse plano está a arrancar agora. Este mês vamos lançar o primeiro concurso, de obra, não é de projetos, de obra, incluído no Plano de Ferrovia 2020, neste caso para a realização de uma primeira eletrificação na linha do Minho, mas neste momento também, no próximo mês, arrancará a obra relativa a uma parte da modernização da linha do Norte. Mas este plano de investimento ferroviário inclui importantes obras no corredor internacional de mercadorias, quer a Norte, quer a Sul, a referir a linha do Minho, certamente, a linha do Norte, eletrificações na linha do Oeste, na linha do Algarve e, já agora, permitam-me dizer, uma vez que estamos no distrito de Vila Real, também uma eletrificação decidida por este Governo até à régua da linha do Douro. Não estava prevista, mas foi a nossa decisão que a eletrificação da linha do Douro acontecesse até à régua. Favoreceremos assim o desenvolvimento destas regiões, da mobilidade de cidadãos, mas sobretudo da mobilidade de mercadorias. Procuraremos que se desenvolvam as exportações de mercadorias a preços competitivos, utilizando a ferrovia como modo fundamental, criando nomeadamente capacidade para os comboios até 750 metros, o que permite uma redução do preço de mercadorias, de transporte de mercadorias, entre 15% e 35%. E isso é muito importante para a sustentabilidade do transporte das nossas mercadorias. Também com um forte impacto na região de Trás-os-Montes, é bem conhecido por todos aqueles que são do distrito de Vila Real, seguramente também de Bragança, a conclusão do túnel do Marão. Visitei o túnel do Marão pouco tempo depois de estar em funções e tive a oportunidade de dizer que tenho o orgulho de ter feito parte de um governo que lançou esta obra estruturante para desencravar o interior do país, para desencravar Trás-os-Montes, e terei outra vez o orgulho enorme de fazer parte do governo que concluirá essa obra, que em breve estará ao serviço das populações. Um aspecto essencial, evidentemente, que aliás tem a ver precisamente com esta acessibilidade rodoviária, obviamente é a acessibilidade nas vias fundamentais que temos pelo território e em particular as vias de acesso ao interior. Sobre esta matéria temos uma opção clara, que foi anunciada pelo então candidato António Costa e reiterada por nós já no Governo. Estamos a estudar
a possibilidade de favorecer a mobilidade para o interior na nossa rede de autoestradas. Em particular, obviamente, é uma possibilidade em cima da mesa alguma redução do preço das portagens nas autoestradas do interior e nas autoestradas com inadequadas alternativas de mobilidade, não estando em cima da mesa, como também é sabido, por razões de sustentabilidade global desses eixos viários, a possibilidade de abolição das portagens. Mas queremos favorecer essa mobilidade para o interior e, outra vez, uma diferença muito grande em relação ao governo anterior. Falou-se muito da questão das autoestradas durante o governo anterior, propagandeou-se mais relativamente às renegociações. Hoje, no relatório do Orçamento de Estado, tem informação suficiente da diferença entre aquilo que foi dito e aquilo que foi a realidade da renegociação das chamadas PPPs, mas, entretanto, falou-se muito e pouco se fez para favorecer a mobilidade para o interior. Na verdade, foi apenas em cima das eleições que se prometeu uma redução de preços das autoestradas que se voltou a não cumprir, e por isso é que eu digo que os PowerPoints e as promessas aguentam tudo, mas fazer, estaremos nós a fazer. O resto ficou para trás, foram apenas promessas vãs aos cidadãos do interior, aqui neste distrito, como em Castelo Branco, como em muitas partes do país. Prometeram facilidades, prometeram que tudo vinha de umas renegociações que afinal pouco ou nada deram, mas finalmente seremos nós que vamos libertar a mobilidade para o interior e que vamos favorecer essa mobilidade para o interior. Ainda relativamente aos projetos estruturantes para o desenvolvimento das regiões do interior, queria fazer aqui duas referências particulares a projetos fortemente impactantes no distrito de Vila Real. A aprovação, ontem mesmo ou há 2 dias, salvo erro, da plataforma da vinha e do vinho. Um grande projeto, 4,5 milhões de euros de investigação, em particular aqui na região norte, em particular com incidência aqui em Vila Real e com a colaboração da UTAD, no sentido de reforçar a investigação, de reforçar a inovação, de reforçar a competitividade desta fileira fundamental para a economia da região em que nos encontramos, do distrito de Vila Real e do Douro em particular. Este projeto foi aprovado no âmbito dos fundos comunitários, parece-nos muito importante na lógica da especialização inteligente do nosso território. Mas também vos queria dizer que na próxima semana lançaremos também um concurso de apoio comunitário, de fundos comunitários, um aviso que permitirá apoiar ações de divulgação, de internacionalização da atividade económica dos territórios, de promoção turística dos territórios, e esse aviso de abertura, que terá um valor global de 5 milhões de euros, esperamos nós que, como no passado e bem, volte a apoiar a fixação do circuito Vila Real aqui em Vila Real, para que ele seja uma realidade, porque ele deve ser apoiado, porque foi um fator crítico de desenvolvimento do turismo nesta parte do território e, portanto, os fundos comunitários estarão novamente a apoiar, espero eu, essa atividade. Para isso, na próxima semana, serão lançados os concursos de fundos comunitários. No âmbito da dinamização das economias locais, referir um conjunto de medidas que temos vindo a lançar. O plano de dinamização dos investimentos de proximidade, que já fomos nós que lançámos, na sequência dos pactos de coesão e desenvolvimento territorial que não saíam do papel, é agora uma realidade. Já estão os avisos de candidaturas em curso para a construção ou para a reabilitação de património cultural, nesse caso é a reabilitação, no caso do património cultural, para a construção ou reabilitação de escolas e de centros de saúde. São obras de pequena e média dimensão, 900 obras no país inteiro, 450 milhões de euros de investimento, sobretudo localizado nas regiões da coesão, nas regiões menos desenvolvidas. Só aqui no caso da Comunidade Intermunicipal do Douro, onde nos encontramos, serão apoiadas um conjunto de 6 escolas, por exemplo, com 16 milhões de euros de investimento, para que se perceba aquilo que é a possibilidade que os fundos comunitários nos trazem de apoio ao desenvolvimento no território e, em particular, aos territórios menos desenvolvidos nesta fase. São obras de média dimensão, de pequena dimensão, fortemente geradoras de coesão e fortemente geradoras já agora de emprego, uma vez que se estima que possam ser, no total, quase 10 mil postos de trabalho, aqueles que estarão, digamos, viabilizados na fase de construção deste conjunto de obras em todo o país. Queria também referir-me à dinâmica das instituições locais, para vos referir, por exemplo, à aprovação recente, também por este Governo já, dos chamados projetos dos GAL, os antigos LEADER, projetos que estão em todo o território, estão também aqui nestes territórios do interior, estão sobretudo nos territórios rurais. Um investimento global de 310 milhões de euros de fundos europeus para apoiar o pequeno investimento local dirigido às comunidades rurais, à criação de emprego de proximidade, é muito apoio dirigido exatamente às comunidades do interior. E é assim, com estas instituições da comunidade,
capacidade que podemos, do nosso ponto de vista, continuar a fazer mais coesão. Mas queria, sobretudo, concluir falando da valorização das pessoas, das comunidades. É fundamental apostar na qualificação das pessoas e é particularmente importante que isso aconteça nos territórios da coesão, nos territórios onde a inovação fará a diferença como fator de competitividade. E, portanto, as qualificações serão uma prioridade forte deste Governo, mas também a própria coesão social, porque quando falamos de pessoas, temos que falar de direitos sociais. E aqui neste território há uma homenagem que eu queria prestar, e no fundo eu acho que ela é particularmente justificada nesta fase, uma vez que fomos nós que voltámos a dar dignidade ao complemento solidário para idosos, mas eu não posso deixar de dizer ao Rui Santos e ao Francisco, foi um prazer tê-los como os dois pilares da Segurança Social que lançaram no terreno aqui no Distrito de Vila Real o complemento solidário para idosos, que foi uma marca do Partido Socialista, que foi a política a nível nacional que mais num período de 4 anos reduziu a pobreza entre os idosos apenas numa legislatura, e aqui no Distrito foram eles os dois pilares do trabalho que desenvolvemos na altura. Esse trabalho, como sabem, foi abandonado durante 4 anos, mas já foi uma opção deste Governo recuperar o complemento solidário para idosos, recuperar os direitos sociais dos nossos idosos, e voltaremos a ter uma prioridade à pobreza dos idosos com esta medida em concreto já por nós aprovada. E era por tudo isto que vos dizia que é possível e que temos políticas concretas para o desenvolvimento do território. Era por tudo isto que vos dizia que já bastou de 4 anos em que nos diziam que tínhamos que empobrecer e que o melhor era emigrarmos e que esse era apenas o caminho para muitas gerações. É importante dar ânimo e esperança às pessoas e, em particular, aqui nos territórios da coesão. Transmitir a confiança que temos nos portugueses e nas comunidades locais, nas tais comunidades no litoral, mas nestas também, onde a interioridade também é fator de diferenciação e também é fator de mais proximidade da Espanha, como há pouco disse. Todos seremos poucos para fazer crescer com coesão o nosso país. Muito obrigado.